no Evangelho de João, capítulo 16, e podem também abrir em Mateus, capítulo 6. Vamos hoje ter estas duas passagens. Então, João 16, fica na página 1166, e Mateus 6, fica na página 1034. Nós vamos começar, então, por ler aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, os versículos 23 e 24. É na página 1167. Então, João, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então nós estamos a prosseguir o estudo do Evangelho de João. Estamos aqui no capítulo 16, que é aquela ocasião em que Jesus está reunido com os seus apóstolos, na última refeição que vai tomar com eles, a refeição da Páscoa, e está a despedir-se deles. E desde o capítulo 13 até ao 17 é um momento de grande intimidade em que Jesus está com eles e está ali a lançar também ensinamento que é o fundamento da sua igreja. E nós vimos que um dos temas que Jesus focou muito foi o tema da oração. Estando ali naquela última noite, no capítulo 14, versículo 13, Jesus falou da oração. No capítulo 15, versículo 7, e no capítulo 16, aqui os versículos 23 e 24. E depois, no capítulo 17, vamos ver que é a oração chamada sacerdotal de Jesus. Portanto, a importância da oração neste tempo final com os seus discípulos. E por isso, nós sabemos que, estudando os Evangelhos, que Jesus foi um grande homem de oração. E se nós pensarmos que se o próprio Filho de Deus, que veio do céu à terra, encarnou, e se ele mesmo foi um homem de oração, então isso mostra-nos que a oração é muito importante, que a oração é necessária, que há algo de poderoso na oração e que nós devemos orar mais. E por isso nós fizemos aqui um tempo com uma pequena série de mensagens sobre a oração. E o tema principal é o poder da oração. O que é que nós já vimos? A primeira mensagem sobre o poder da oração, vimos como a oração pode mudar até aquilo que Deus tinha intenção de fazer. Como quando Israel pecou gravemente, fez um bezerro de ouro, e Deus disse a Moisés que iria destruir todo o povo. Essa foi a palavra que saiu da boca dele. Mas Moisés orou, intercedeu, e lemos lá que Deus arrependeu-se do mal que disse que faria, por causa da oração e da intercessão de Moisés. Há poder na oração. E temos outros exemplos, como o rei Ezequias, que recebeu do profeta Isaías a informação de que iria morrer, mas ele orou ao Senhor, chorou, implorou, e ainda o profeta não tinha saído do lugar onde estava o rei, já Deus estava a dizer: volta, vai dizer que eu ouvi a oração dele, dou-lhe mais 15 anos de vida. Portanto, o poder da oração. Depois vimos na segunda mensagem, e aí, agora se quiserem ir lá para Mateus capítulo 6, nós começámos a tomar como exemplo, Mateus capítulo 6, página 1034, tomámos como exemplo a oração que Jesus ensinou, que é conhecida como a oração do Pai Nosso. E essa é uma oração que é um modelo de oração.
não é para nós repetirmos estas palavras. Jesus diz, mostrou aqui, quando orarem, orem desta maneira. O que é que nós começamos a ver? Então, na segunda mensagem, vimos sobre a pessoa da oração. E está lá no capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus está-nos a ensinar e a dizer, quando orarmos, qual é a pessoa que nós devemos dirigir as nossas orações? É ao nosso Pai. Devemos orar assim, estamos a orar ao nosso Pai que está nos céus e que é santo. Na segunda referência, que é já a terceira mensagem sobre este tema, aprendemos sobre a petição da oração. Está lá no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que é que Jesus aqui está a ensinar? Está a dizer que Deus quer que nós lhe façamos pedidos nas nossas orações. Neste modelo que Jesus aqui nos dá, vejam que ele diz para nós começarmos a orar dirigindo-nos ao nosso Pai, começar com louvor, terminar com louvor, está no versículo 13, e no meio, Jesus diz, no meio vocês peçam, façam pedidos. E aqui está, o nosso Pai quer que nós lhe peçamos coisas. Depois, versículo 11, Jesus ensina-nos sobre a provisão da oração. Deus é um Deus que quer suprir as nossas necessidades. Versículo 11, Jesus está a dizer o que é que vocês mais devem pedir a Deus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. É um dos assuntos que nos mostra o amor de Deus. Deus é um Deus de amor, que conhece as nossas necessidades e quer que nós lhe supliquemos pelas nossas necessidades, pelo nosso sustento diário. E hoje avançamos para o versículo 12 e o tema é o perdão da oração. O que é que diz o versículo 12? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito bem. O perdão da oração. E esta é uma parte muito importante das nossas vidas cristãs e também da nossa oração. Nós vamos ver hoje quão importante é este versículo 12. Perdoa-nos. Nós estamos a falar ao nosso Pai, ó Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam que o modelo da oração de Jesus termina logo a seguir no versículo 13. Não é? Que é, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, logo que Jesus termina esta sua lição sobre como é que devemos orar, vejam quais são as palavras logo seguintes de Jesus. Porque, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ora, esta é uma área importante da nossa vida cristã. As afirmações de Jesus aqui são muito profundas. O que é que Jesus está a dizer aqui por outras palavras? Está-nos a dizer a nós assim, olha, se tu, que és crente e és filho de Deus, não libertas os outros das dívidas que têm para contigo, o Pai do céu também não libertará as tuas dívidas para com Ele. Então este versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é de facto muito importante. Então qual é a primeira lição que Jesus está a dar aqui? Confessa as tuas dívidas, confessa as tuas dívidas. Em primeiro lugar, nós precisamos de saber qual é o significado da palavra grega que está aqui, que é dívidas. Não é?
Jesus está a dizer, quando orares, ora assim. Sobre o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Esta palavra grega para dívidas, aqui, só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. Só 2 vezes. A palavra que aqui é traduzida por dívidas. Aparece aqui e aparece em Romanos, capítulo 4, versículo 4. Só 2 vezes. Então, o que é uma dívida? Vamos pensar na dívida que muitos de nós temos. Por exemplo, a dívida de um empréstimo. Pedimos um empréstimo para comprar uma casa, pedimos um empréstimo para comprar um outro bem qualquer, um automóvel, etc. Então, essa dívida é uma dívida legal, não é? Nós pedimos um empréstimo e ele foi dado. É uma dívida que é legal, que é justa e é uma dívida que nós vamos pagar, não é? Muito bem, tem aqui este empréstimo, então deve este montante e todos os meses vai pagando este valor. É uma dívida legal, um empréstimo normal. Mas Jesus aqui não está a falar dessas dívidas, não é? Estas dívidas de que Jesus fala aqui não são estas dívidas materiais. A que é que se refere aqui Jesus? Refere-se a pecado. E o que é pecado? Pecado é uma transgressão, é uma desobediência às leis, aos mandamentos, à vontade de Deus, aos seus estatutos. Então Deus tem as suas leis, os seus mandamentos, os seus caminhos, a sua vontade e quando nós falhamos em obedecer a essas leis, aos mandamentos de Deus, pecamos. É aquilo que a Bíblia chama de pecado, é uma transgressão, é uma desobediência, é uma ofensa a Deus. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, porque esta oração modelo, chamada Pai Nosso, está aqui em Mateus e está em Lucas capítulo 11, que repete mais ou menos da mesma maneira. E agora eu vou ler para vós como é que lá está esta frase de Jesus. Lá está assim, em Lucas 11:4. E perdoa-nos os nossos, não diz dívidas, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Olha, aqui Jesus disse, ali está as 2 coisas. Perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a quem peca contra nós. Então Jesus está aqui, mas esta palavra dívida é importante. Ou seja, a palavra que Jesus usou é diferente. Num lado aqui está transcrito dívidas, na outra está pecados, mas o significado é igual. Jesus está a dizer que nós devemos orar ao nosso Pai Celestial: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, que são dívidas para contigo. Pois nós também perdoamos a qualquer que nos deve, a qualquer que pecou contra nós. Então o que é que Jesus está aqui a fazer? Jesus está aqui a usar uma linguagem, que este é um método de... Jesus é único, é um professor único. Jesus está aqui a usar de uma forma figurativa, em imagem, esta palavra dívidas, querendo significar que são pecados, desobediências contra Deus. E isto é muito importante. Quando qualquer pessoa desobedece a Deus, nós estamos a pecar contra Deus, estamos a ofendê-lo. Então, pecar é uma grave ofensa a Deus. E qual é a reação de Deus ao pecado? Ora, Deus tem as suas leis. E nós pecamos, desobedecemos. E o que é que Deus faz? Qual é a reação dele? A reação dele, de acordo com a Bíblia, é que Deus manifesta a sua ira. Deus é um Deus santo e manifesta a sua ira contra o nosso pecado. Então Jesus quer aqui ilustrar que esta palavra dívida é dar-nos uma visão vital que nós temos de ter sobre o pecado. Que o nosso pecado
Essa ofensa que é perante Deus é uma dívida. Quebramos uma lei de Deus e ficou registado perante Deus uma dívida que nós temos para com Ele. Um pecado é uma dívida que nós temos para com Deus. Voltando à imagem que eu dei há pouco, nós pedimos um empréstimo. É uma dívida. E essa dívida, desse empréstimo, ela tem que ser resolvida, não é? Como é que se resolve? Paga-se, mas eu não consigo pagar. Só se quem emprestou disser, eu perdoo. Não é? Temos uma dívida. Eu não consigo pagar. E a pessoa ou toma outras atitudes ou diz, eu perdoo. Mas a dívida tem que ser resolvida. Então o devedor está nas mãos do credor. Não é? Então os nossos pecados são graves ofensas que têm de ser reparadas e estamos em dívida para com Deus. As nossas dívidas para com Deus têm que ser pagas. Ou são perdoadas. Alguma coisa tem que ser feita. É muito parecida a uma dívida que temos aqui. Ou nós a pagamos, há uma maneira ela tem que ser resolvida, porque há um registro de uma dívida. Irmãos, então, o que nós aprendemos na Bíblia é que a dívida do pecado é muito diferente de uma dívida humana, material que temos aqui. Porquê? Nós não conseguimos pagar, resolver por nós mesmos a dívida enorme do nosso pecado para com Deus. Ou seja, não há nada em nós, perante Deus, nada em nós, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos que vai conseguir pagar, saldar, resolver a dívida das nossas ofensas, das nossas desobediências às leis de Deus. É como se nós tivéssemos uma dívida aqui, absolutamente enorme, fora do nosso alcance, das nossas possibilidades. A gente diz, essa dívida nunca vou conseguir pagar. E a nossa para com Deus é assim. Por isso é que ele está aqui, Jesus usa a palavra dívida. Que os nossos pecados são dívidas para com Deus. E essa dívida para com Deus do nosso pecado é justa, é legal, porque está na palavra de Deus, é legal aos olhos de Deus, mas não conseguimos resolver a dívida do nosso pecado. E outra lição importante aqui é que nós podemos pensar, mas eu vou fazer qualquer coisa para Deus ver e eu merecer o perdão da minha dívida. E há muitos que tentam fazer isso. Olha, vou fazer uma peregrinação, vou andar a pé até não sei onde, aquele santuário, não sei de quê. Vou acender 50 quilos de velas. Vou dar um montão de dinheiro para a igreja. Eu vou viver o mais miserável possível neste mundo. Eu vou ajudar os pobres todos do mundo, enfim. As pessoas tentam, e Deus como Deus olha e vê, diz assim, vou, por causa de tudo o que o Rui está a fazer, vou perdoar a dívida dele. Há pessoas que pensam que é assim, mas a Bíblia diz que não. Ou seja, erramos se nós acharmos que se eu for muito boa pessoa, se eu assistir a todos os cultos da igreja, se eu ler a Bíblia todos os dias e muitas vezes, se eu orar muito, se eu contribuir muito com dinheiro e muitas outras coisas, essas coisas vão convencer Deus que eu mereço o perdão do meu pecado. Mas não. Porque a palavra de Deus diz, entre muitas outras passagens, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não adianta, não há obra nenhuma justa que nós
pudéssemos fazer, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Só temos perdão se dessa dívida pela misericórdia de Deus. De resto, não há... É como aquela dívida que nós temos aqui no mundo. Eu não posso pagar. E o credor diz, tens que pagar de alguma maneira. Mas eu não posso. Eu perdoo. E ele registra. Está pago. Acabou a dívida. Mas para com Deus também tem que ficar resolvida essa dívida. Então, a enorme dívida do nosso pecado perante Deus tem é de ser quê? Perdoada. E nós precisamos de Deus é de quê? De misericórdia. E está totalmente enganada a pessoa que leva a sua vida a procurar fazer coisas e coisas e coisas para tentar convencer Deus, para Deus lhe dar o perdão do seu pecado. É a maior ilusão. Vai chegar, quando morrer, bater à porta, como Jesus diz, nunca te conheci. Aparta-te de mim. É Deus, é Jesus que diz. É Jesus que diz. Então, o que mais é que nós temos nestas palavras de Jesus na oração? Perdoa-nos as nossas dívidas. Está aqui a falar de uma coisa importante, que é confissão. Jesus está a dizer, olha, confessa a Deus a tua dívida. Diz aqui, vós orareis assim. E Jesus, versículo 10, versículo 11, olha, também ora assim. Pai, perdoa a minha dívida, o meu pecado, assim como eu perdoo àqueles que me devem, àqueles que pecam contra mim. Então, Jesus está aqui a falar, precisamos de confessar, de pedir perdão dos nossos pecados ao nosso Pai. Meu Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. E a pergunta seguinte é, e quantas vezes, com que frequência é que devemos fazer esta confissão e este pedido de perdão? Olha, o versículo 11, quantas vezes é que nós devemos pedir a Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje? É para orar a pedir com que frequência? O pão nosso de cada... É para pedir o quê então? Todos os dias. E pedir perdão do nosso pecado? Todos os dias. Porquê? Porque pecamos todos os dias. Todos os dias. A confissão e o pedido de perdão também devem ser diários, porque infelizmente fazemos dívida para com Deus todos os dias. Mas, olhem, versículo 12, Jesus diz que nós vamos orar ao Pai, perdoa as minhas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como eu perdoo as ofensas dos outros contra mim. Ora, muitas vezes os crentes perdoam as ofensas dos outros. Os crentes perdoam. Eu não estou a falar dos outros. Os crentes perdoam sempre as ofensas dos outros? Não. Mas Jesus está a dizer, a oração que vale é, Pai, perdoa-me, porque eu também perdoo os outros. E Jesus diz lá, no versículo 14, no versículo 15, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. Eu aqui vou dizer, não está a falar aqui do perdão da salvação. Aqui, já vamos ver isso mais à frente. Então, muitos crentes agem como se os outros tivessem uma dívida permanente para com eles que nunca fica perdoada, saldada. E quando nós perguntamos, mas porquê é que não perdoas? Ele não merece o meu perdão. Não merece o meu perdão. Nem sequer ele nem fez nada que mereça o perdão. Então a atitude é, o outro ofendeu e há uma dívida para pagar que não tem perdão nem solução. E nós bem podemos colocar a pergunta, e nós?
Merecemos o perdão da dívida do nosso pecado para com Deus? Deus também podia dizer, não te perdoo, porque tu não mereces. Mas não é por merecermos. Perdoa-nos, Pai, como nós perdoamos, é o que Jesus diz aqui. E isto é bem claro. Por causa de nós termos recebido de Deus o perdão e recebemos é de graça, Deus perdoa graciosamente, livremente. Também temos de perdoar aos outros graciosamente, livremente as suas ofensas contra nós. Jesus diz aqui mais à frente, em Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Recebeste a salvação de graça. O perdão é de graça. Dá o teu perdão também de graça. E outra lição aqui é que nós precisamos de compreender isto. O que é que acontece quando Deus nos perdoa? Nós confessamos. E o que é que acontece quando Deus nos perdoa? Sabem o que é que acontece? Eu vou ler em Romanos 4, versículo 13 e 23, o que é que Deus registra quando a gente recebe o perdão? Pois que diz a Escritura, o que é que diz a palavra de Deus? Creu Abraão em Deus, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Então, olhem para esta palavra, imputar. Diz, Abraão creu e Deus imputou-lhe, tomou-lhe em conta justiça. Então, esta palavra imputar vem da palavra contar, considerar, lançar. Está aqui a falar de uma conta. Significa pôr na conta de alguém. Todos nós temos uma conta no banco e a gente deposita, na conta deposita o quê? Só pode depositar uma coisa, que é dinheiro. Não sei para depositar lá mais nada. Então, Abraão, como todas as pessoas do mundo, era pecador. Transgredia as leis de Deus. Tinha muito pecado por pagar, grande dívida em pecado, como todos nós. Estava em dívida para com Deus. Então diz ali, Abraão creu em Deus e essa fé foi-lhe imputada, foi-lhe contada, foi-lhe considerada como justiça. O que é que Deus fez? Deus depositou na conta da vida de Abraão o quê? Justiça. Tirou a ofensa, que era o pecado, e considerou Abraão justo, depositou-lhe justiça. Porque ele creu. Depositou-lhe justiça. Mas vejam mais. O que mais é que Deus faz quando nós queremos? Deus tira a nossa dívida, o nosso pecado da nossa conta, da conta da nossa vida. E agora perguntamos, como é que Deus pôde fazer isso? Alguma coisa tem que ser feita. Nós temos uma frase que é, não há almoços grátis. O que é que foi feito para Deus poder tirar o pecado e pôr justiça na conta da nossa vida? Está em 2 Coríntios 5,19, diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Quando Jesus veio ao mundo e Jesus foi àquela cruz, era um sacrifício. E o que é que estava a ser feito naquela cruz? Está aqui. Deus estava a reconciliar com Ele mesmo o mundo inteiro. Não é só a mim e a ti. Diz aqui. Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo. Quer dizer, Deus não está a contar os nossos pecados contra nós. E isto é muito importante para nós compreendermos. Jesus veio ao mundo, foi à cruz do Calvário e num sacrifício pagou a dívida. Jesus pagou na cruz a dívida, a culpa do pecado de quem?
do mundo inteiro. Pagou as nossas transgressões, as nossas ofensas. Jesus pagou com a sua própria vida a dívida, a culpa do mundo inteiro. Por isso, João Batista, quando olhou para Jesus, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz, olha, o Cordeiro de Deus tira o pecado de Israel. Ele era judeu. Olha, tira o pecado dos crentes. Não, é do mundo. Então, diz aqui, Deus estava em Cristo a reconciliar consigo, diz aqui os crentes? Não, diz o mundo inteiro. Então Jesus morreu pelo mundo inteiro. Mas agora prestem bem atenção. Quem é que recebe o perdão de Deus? O sacrifício já foi feito. Mas só é paga a dívida daquele que crê. É verdade. Então, Deus não só imputou o pecado, Deus só não imputa o pecado daquele que crê. Então, agora vamos voltar ao caso de Abraão. Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado como justiça. Mas agora vejam. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, de Abraão está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas o que é que diz mais? Mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos. O pecado já foi pago por Jesus. E agora, aquele que crê, quando ele crê, Deus imputa-lhe justiça, retira pecado e põe a justiça de Cristo. Jesus já morreu. Quantas vezes é que Jesus morreu? Uma vez. Porque se não fosse assim, quando agora uma pessoa crê, se quando Jesus morreu o pecado não foi resolvido, então agora havia uma pessoa, um pecador que acreditava. O que é que tinha que acontecer? Jesus tinha que morrer por ele. Mas não. Jesus já morreu uma vez, diz a palavra de morreu uma vez, por todos. E agora, essa é que é a sabedoria de Deus, que há 2000 anos Jesus pagou os pecados dos que viveram antes dele e vão viver depois dele. Eu estou a viver, e os irmãos, 2000 anos depois. Eu só pequei quando? Eu pequei há 100 anos. Ainda não vivia. Ora, na minha vida eu vim ao mundo e eu peco. Mas Jesus já pagou. E quando eu ou qualquer pessoa crê, então diz, crês, então a justiça de Cristo que ele ganhou há 2000 anos é imputada na conta da tua vida. Deus tira a culpa do pecado e põe a justiça de Cristo. E assim somos salvos. Jesus pagou, irmãos, a culpa do pecador. Esse é o grande amor de Deus. E então qual é a grande decisão e escolha que cada pessoa tem que fazer na sua vida? Há uma decisão a tomar, porque se a pessoa não tomar a decisão pessoal de crer, ela permanece no seu pecado. A pessoa tem que crer para que o seu pecado seja perdoado. Veja o que é que Jesus diz em João, o que é que a palavra de Deus diz em João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus já tratou do problema do pecado, da nossa dívida. Agora o pecador precisa de crer em Jesus. Precisa de se arrepender do seu pecado. Crer em Jesus para ser salvo da sua dívida. Mas se ele não crer, diz aqui, continua perdido. Irmãos, o que é que faz Deus quando cremos em Jesus? Isto é importante. Então Deus tira o pecado da minha conta e imputa-me, deposita-me a justiça que Jesus ganhou por mim na cruz. E agora vamos ao tema de Jesus. Aqui. Então Deus perdoa o meu pecado.
Se eu pecar 3 vezes por dia, o que é que acham que eu sou? Um mau pensamento, uma má palavra, uma transgressão, 3 vezes por dia. Ao fim de um ano, quantos pecados é que eu iria? Se eu só pecasse 3 vezes por dia, ao fim do ano dava mais de 1000. Uma pessoa com 60 anos de idade, quantos milhares de pecados tinha? Transgressões à lei de Deus, mais de 60.000. Ora, o que é que Deus faz depois de perdoar o nosso pecado? Até eu vou ler para os irmãos o que é que Deus faz. Que é o que nós temos que fazer. É o que Jesus está aqui a dizer nesta oração. Isaías 43, 25. Diz Deus, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados que não me lembro. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Depois de perdoar, Deus não mais os lembra. Mas eu pergunto, mas Deus é onisciente? O que é que isso quer dizer? Que Deus sabe tudo. Mas Deus diz, eu decidi quando alguém crê e confessa o seu pecado e eu perdoo, não mais me vou lembrar. Deus não mais se lembra das grandes transgressões da minha vida, nem da tua vida. Diz, jamais me lembrarei. Deus está a dizer, não vou mais tomar em conta o pecado que tu confessaste e que eu já perdoei. Portanto, é um erro que o diabo lança nas nossas mentes, dizer que Deus continua a martirizar-nos pelo nosso pecado. Diz, se Deus o perdoou, nunca mais se lembra. Ora, a lição de Jesus aqui é esta. Assim deveis ser vós. Ora assim, Pai, perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo àqueles que pecaram contra mim. Perdoa os meus pecados contra ti, ó Pai, como eu perdoei e perdoa àqueles que pecam contra mim. Perdoa as minhas ofensas contra ti, como eu perdoo àqueles que me ofenderam. Eu não mais vou tomar em consideração as ofensas dessas pessoas. Por isso, a segunda parte da lição de hoje, a primeira é confessa as tuas dívidas a Deus e a segunda é liberta as dívidas dos outros. Precisamos de olhar para as palavras de Jesus aqui, que se nós pedimos perdão ao nosso Pai, também temos de perdoar as dívidas dos outros. Então temos aqui está-se a falar não do perdão para a salvação, este perdoar de dívidas, mas é dos nossos relacionamentos. Porque quando as pessoas não se perdoam umas às outras, como é que são os relacionamentos? É amargura. É voltar a trazer aquela coisa que já aconteceu há tanto tempo e a pessoa vive amargurada com isso, não liberta as ofensas dos outros. Em Mateus 18, 21 e 22, Pedro achava que estava a ser muito bonzinho e disse assim a Jesus. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Oh, Senhor, 7 vezes. Ele perdoou-me uma. Ele ofendeu-me uma, eu perdoei. Ofendeu-me 2, eu perdoei. Ele voltou a ofender-me 3ª vez. E 4ª, e 5ª, e 6ª, e 7ª, eu perdoei sempre. Mas 7, mais de 7 já não... Jesus lhe disse, não te diga até 7, mas até 70 vezes 7. Continua a perdoar, a perdoar, a perdoar. É verdade. Ou seja, Jesus diz, perdoa sempre. Como? Quem é que perdoa sempre? É Deus. Perdoa sempre. E há pouco dei aquela ilustração, se eu pecar só 3 vezes por dia na minha vida, já tenho milhares e milhares, e se Deus, eu fosse ao tribunal de Deus, oh Rui, tens aqui uma conta, milhares de pecados contra mim, o que é que eu vou fazer de ti? Diz,
diz, não, já perdoei, confessaste, arrependeste, está perdoado, nunca mais me vou lembrar disso. No entanto, há pessoas que registram o dia e a hora, aquela pessoa fez-me isto naquele dia, aquela hora, há não sei quantos anos, e vivem nessa amargura. É uma prisão. E para ilustrar esta verdade, Jesus está aqui a falar, disse a Pedro, Pedro, não perdoes 7 vezes, 70 vezes 7. E eu vou-te dar um exemplo. E ele começa aqui, a partir do versículo 23, a dar um exemplo. Olha, Pedro, então ouviste. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Este 10.000 talentos é uma dívida impossível, é como se fossem bilhões de euros. Impossível pagar. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido, aqui está, de íntima compaixão, a dívida tinha que ser paga. Mas eu vou-te pagar. Eu disse: não vais pagar, não consegues pagar. São milhões, bilhões de euros, não consegues pagar. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 euros. Tinha sido acabado de ser perdoado uma dívida de bilhões de euros. E encontrou um que devia de 100 euros. Lançando mão dele, sufocava-o, paga-me os 100 euros. Sufocava-o no pescoço, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, pediu como ele pediu ao rei. Seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ora veja, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoados cada um a seu irmão as suas ofensas. Perdoar de coração, verdadeiramente. Perdoa e esquece as suas ofensas. Portanto, Jesus, quando estava aqui a falar em dívidas, eram ofensas, eram pecados contra Deus e aqui que as pessoas têm umas contra as outras. É por isso que Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. A pessoa que não liberta, não perdoa, é uma coisa que a atormenta a vida toda. A vida toda. Diz aqui: meu Pai vos entregará aos atormentadores. Irmãos, a falta de perdão é um verdadeiro tormento. Perdoa e esquece. É só assim que nós podemos orar: Pai, perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu perdoo com facilidade a quem me... Irmãos, é assim que tem que ser perdão. E esta é uma oração diária que Jesus está aqui a dizer. E Jesus está a dizer assim, aqui: tens de orar assim cada dia. Tens de confessar os teus pecados ao Pai Celestial. Tens de ser recordado diariamente que tinhas uma dívida que nunca conseguirias pagar a Deus. Mas o teu Pai Celestial perdoou-te tudo. Portanto, porque foste perdoado, também tens a graça desse perdão para dares aos outros. Para perdoares os outros as suas ofensas para contigo. De graça recebeste, de graça dá. Eu vou concluir, irmãos. Lembram-se de Barrabás?
Barrabás é uma personagem que surge quando Jesus está a ser julgado perante Pilatos. Todos nós somos como Barrabás. Barrabás estava preso, diz a palavra de Deus, por, num motim, ter assassinado uma pessoa. Está lá em Marcos 15, 7. Estava preso porque assassinou uma pessoa. E naquela sexta-feira em que Jesus estava lá perante Pilatos, a ser acusado pelos judeus, naquela sexta-feira, ele e mais outros 2 criminosos iam ser crucificados. Barrabás e os outros 2. Barrabás estava na sua cela, à espera da crucificação. E ele ouve os passos dos guardas a chegarem. Abrem a cela dele e ele ouve o guarda dizer-lhe aquilo que nós também já ouvimos. O guarda diz para Barrabás: abre a cela, estás livre. Jesus vai morrer por ti. Vai morrer em teu lugar. Estás livre, Barrabás. Não foi o que aconteceu? Ele era o terceiro que ia ser crucificado. E Jesus disse aqui nesta parábola que uma pessoa assim, que foi assim perdoada e liberta de uma dívida e que encontrou alguém que lhe devia pouco, não lhe perdoou. Mas tu foste perdoado de tudo o que tu fizeste em toda a tua vida. Nós recebemos de graça o perdão de Deus. Para quê? Para oferecermos esse mesmo perdão aos outros também, na nossa vida. Pai, perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem, que me ofendem. Amém.